Oi, vem aqui comigo aprender a fazer esse arroz soltinho aí. E aí, uma das partes mais importantes aqui é o alho, né? Para dar aquele gostinho gostoso. Eu gosto de descascar o meu alho na hora que eu vou fazer o arroz. Eu faço arroz todo dia, então todo dia eu descasco assim, um punhadinho assim, por exemplo, 4 dentinhos de alho. Eu descasco eles e aí eu pico ele para poder iniciar o arroz. Dar a dourada no alho e depois colocar o arroz. Descasquei o alho, eu vou vir aqui com uma colher de sopa de óleo, ó. Uma colherzinha de sopa de óleo. E aí agora eu vou ligar o meu fogo aqui, ó. Que aí eu vou dourar esse alho aqui, ó. Quando o alho começar a dourar, aí você vai vir com o arroz. Eu vou adicionar aqui, ó, um potinho desse de arroz. E agora é muito importante você estar torrando muito bem esse arroz aqui na panela. Quando o arroz estiver douradinho, você vem com a água. Você vai adicionar uma vasilha. Duas vasilhas. Três vasilhas. Então, é 3 vezes a quantidade de arroz que você fez. Então, na vasilha que você vai medir o arroz, você vai colocar 3 vezes a quantidade. E agora, vamos vir com sal. E aí, você vai colocar sal e você vai provar para ver se tá bom de sal. O arroz, ele tem que ficar sempre um pouquinho mais salgado do que o normal, porque o arroz ele vai puxar o sal, então ele tem que ficar um pouquinho mais salgado. Se você deixar normal de sal, igual você costuma fazer sua comida, ele vai ficar sem sal. Prontinho. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tampar, mas eu vou deixar uma abertura assim, tá vendo? Pro vapor sair, porque se você tampar, ele vai vazar, vai subir a água, ainda mais se você colocar numa panela, que pode ser assim, certinha do arroz ali. Vai subir, na hora que borbulhar e vai vazar. Então você sempre deixa assim, ó, um pouquinho aberto assim pro vapor sair e não vazar no seu fogão. E agora nós vamos deixar cozinhar aqui. O meu arroz aqui, a água já chegou rente ao arroz. Agora eu posso fazer o quê? Agora eu posso tampar, tá vendo? Que ele vai cozinhar principalmente com o vapor que vai ficar ali. E a água não vai borbulhar e não vai derramar aqui. Então agora você pode deixar cozinhar com o vapor aqui. E aqui, ó, a minha água do arroz, ela já acabou, tá vendo? Aqui, ó, a água já acabou. Nesse momento eu vou desligar o meu arroz, ó, como você pode ver, ó. Ó que arroz soltinho, ó, tá soltinho, ó. Soltinho o arroz aqui. Eu vou desligar o arroz. E aqui eu tô finalizando minha comida. Eu vou mostrar pra vocês como que esse arroz ficou. Enquanto isso, o vaporzinho dele vai saindo aqui. Então, vou deixar ele aberto, o vapor dele sair. E se por acaso o seu arroz chegou no finalzinho aqui ainda, e você pegou um pouquinho dele, você tá sentindo que ele tá duro ainda, você pode jogar um pouquinho de água até ficar rente ao arroz assim, ó. Agora eu vou colocar o arroz pra vocês verem aqui, como o arroz tá soltinho, ó, ó, soltinho.
Então, para fazer arroz soltinho aqui, não tem muito segredo, você só tem que seguir algumas regras. Por exemplo, dourar o alho para dar aquele gostinho gostoso no arroz. E você colocar o arroz e você tem que torrar ele bem. Se você não torrar ele bem, possivelmente ele vai estar empapando. Então, é importante você torrar ele bem na panela. Depois que você torrar ele bem, por exemplo, quando você está começando, que está começando a já queimar, pode assim, dar aquela douradinha, você vai e aí você joga água. A água é sempre 3 vezes a quantidade de arroz que você joga, sempre 3 vezes. E aí no final, quando a água estiver quase acabando da panela, você vai lá e prova. Se tiver um pouco duro ainda o seu arroz, você vai e joga mais um pouquinho de água. Se não tiver, pronto, você desliga quando tiver acabada a água do fundo ali. E aí você deixa ele aberto, não deixa ele fechado, sabe? Porque se você deixar arroz fechado, ele vai cozinhar com o vapor que vai ficar ali do arroz. Então é importante você deixar ele aberto por um tempinho ali. Aí, se ele cozinhar, ele vai ficar empapado. Outra coisa muito importante também, tá vendo esse resto de arroz que sobrou aqui, ó? Você vai fazer o seguinte, ó. Como tá soltinho, gostoso, tá delicioso. Vai fazer o seguinte, você vai pegar ele, antes dele esfriar, você vai colocar ele numa pirunga de vidro e vai estar colocando na sua geladeira aí, porque você vai despencar ele todinho, tá vendo? Porque senão, se você deixar ele esfriar, ele vai dar aquelas pelotas aí, pra você despencar ele e ele ficar soltinho assim, ó. Por exemplo, eu fiz o meu aqui, ó, para comer agora no almoço e comer de noite. Se eu deixar ele aqui assim, quando é de noite ele vai estar com as pelotas aí, vai ser ruim para despencar. Aí você despenca ele agora, que é soltar ele assim, ó, e aí já coloca ele numa travessa que de noite ele vai estar soltinho novamente também para você estar comendo, ó.